Então, de fato, hoje o tema... Tá ok? Não. Tá. O drama. Hoje é o tema o drama. Quem já leu o livro de Ruth aqui? Ah, viu? Então, torna o meu trabalho mais difícil. Porque, na verdade, você já conhece não só a história de hoje, mas a história final. Então, às vezes, você pode ler o texto de hoje já olhando para o final. E essa é uma dificuldade. Porque a gente precisa, nessa série, olhar por partes, como um enredo, né? O que aconteceu, como é que foi o agir silencioso de Deus, como é que ele se deu. Hoje a ideia não é responder, nós vamos de fato tentar nos deter ao drama. E espero que eu consiga, né? Então, Ruth capítulo 1, versículos de 1 a 5, antes da leitura nós vamos orar mais uma vez. Então, pedir para você fechar seus olhos. Pai, nós vamos ler agora a Tua palavra. Nossa oração é que o Senhor abra o nosso entendimento e nos torne capazes de entender o que o Senhor tem para nos dizer. Ajuda-nos a fazer Tua vontade e entender que em cada palavra, em cada versículo, há lição do Senhor para a nossa vida. Talvez a gente olhe rapidamente e passe por cima de detalhes do texto, entendendo que as lições estão na resposta, no final da história. Mas toda a história de Ruth e de sua família nos mostram detalhes do cuidado do Senhor. Então faz-nos atentos a esses detalhes, para que a nossa atitude seja diferente. Que cada um de nós aqui hoje se sinta parte da família de Ruth e Noemi, e que a gente, ao se colocar assim nessa situação, a gente possa entender as questões que poderiam existir em seus corações e como elas foram trabalhadas. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus que nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Antes de nós lermos o texto, eu quero pensar, né, como é que esse drama ele acontece na nossa vida. Claro que influenciado pela história de Ruth e Noemi. Então eu queria fazer uma enquete. Quem aqui não é carioca? Levanta a mão no alto assim, estatisticamente. Ah, muito bem. Quem é carioca? Os pais não são cariocas. Levanta agora. Mano, que coisa. Pode abaixar. A enquete é para mostrar uma questão simples. Algo que no Brasil e em outros países vem acontecendo. Os movimentos migratórios, né? Os nossos pais, os nossos avós decidiram sair de suas terras por fatores 1000 para vir para outros lugares, porque lá existia uma determinada situação que obrigaram eles a saírem de lá. Eu sempre acho importante assim, não há lugar tão bom quanto o nosso país. Aí talvez você possa discordar assim, poxa pastor, meu sonho é morar na Europa. Deus não te fez brasileiro porque Deus tem senso de humor contra você. Deus te fez brasileiro porque Deus te deu um povo, uma nação que você deve aprender a amar. Deus te colocou no Rio de Janeiro porque Ele tem propósito para você nesse lugar. Então é muito bom que a gente entenda e ame o lugar em que a gente está, porque se a gente não consegue amar o lugar que a gente está, a gente deprime, a gente não consegue trabalhar. Quando eu olho para a história da minha vida, eu vejo, o meu avô era português, Manuel Luiz de Macedo. O meu bisavô tinha um nome impronunciável, Capistrano, assim, estranho, né? Já é estranho de cara. A minha avó era descendente direto de índios, então estou aqui, né? Uma mistura clássica, português com índio, está tudo certo. Nasceu a minha mãe, que é muquirana, nasceu em Muqui, Espírito Santo. Se é muquiense, eu não sei, eu acho muito mais agradável chamá-la de muquirana, por uma série de fatores. Meu pai é campista, nasceu num lugar que não está no mapa, porque se chama de Valão do Pires, né? Então, o lugar se prestasse, já não chamava de Valão. Seria Rio do Pires, qualquer coisa assim.
E eu sou carioca, né? Assim como meu irmão, a gente não pode se chamar de carioca da Gema, porque a Clara e a Gema são de outros lugares, né? Então, só seria carioca da Gema se meus pais fossem cariocas também. O Brasil, há muito tempo, vem passando por movimentos migratórios. A maioria das pessoas veio do campo, da vida rural, porque a vida rural tem se tornado a cada dia mais difícil. Quem vive no campo, porque tem uma condição social hoje muito melhor. Você conhece fazendeiros que têm milhares e milhares de cabeças de boi. Quando uma vez fiz uma viagem com a minha esposa, não sei se ela lembra, nós fomos em Porto Seguro, nós passamos no meio de uma fazenda de búfalos. Ele tinha mais de 5.000 cabeças de búfalos, né? Eu não tinha visto nenhuma num dia, eu só vi 5.000. É um negócio assim demais. Aquele homem não é um homem do campo comum, não é meu pai e minha mãe que estavam lá na roça passando dificuldade mesmo, vieram para o Rio por questão de dificuldade. Já naquele tempo já existia seca. Já naquele tempo já existia dificuldade para as pessoas saírem do campo. Então, aconteceram no Brasil alguns movimentos que são muito interessantes e muito curiosos, né? E eu queria que você pensasse, por que você parou no Rio de Janeiro, você que não é carioca? Por que você saiu da sua terra? Quais foram as motivações que te tiraram de lá? Foram coisas boas ou dificuldades? Se tudo tivesse lá muito bem, por que não permanecemos na nossa terra, né? Então, na maioria das motivações, embora algumas motivações possam ser muito positivas, do tipo, eu estava bem lá na minha terra. Por exemplo, o Robério era empresário na Bahia. Ele decidiu vir para o Rio de Janeiro e ser seminarista. Mas não é a maioria de nós é porque a gente era seminarista e quis virar empresário, né? Mas com ele o movimento foi contrário. Bem, então não há lugar na nossa terra, há motivações, a gente sai de lá. Em 1870, foi conhecido como a migração nordestina para a Amazônia. A Amazônia, por causa do ciclo da borracha, virou um grande campo de trabalho e já em 1870 o Nordeste sofria com seca. Então as pessoas começaram a sair do Nordeste e ir para a Amazônia, e isso foi um fato marcante. A partir de 1950, a população nordestina, por exemplo, vem para o Sudeste, por conta da industrialização. Então, Rio, São Paulo, Espírito Santo, Minas, são objeto de alvo das pessoas, né? As pessoas vieram para o Rio de Janeiro, achando que encontraram a cidade maravilhosa e perceberam, às vezes, mais dificuldade, né? Eu não sei se foi o Robério que contou, que quando chegou na rodoviária Novo Rio, alguém contou que chegou no Rio de Janeiro e tinha ouvido muito falar do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. E aí ele veio de ônibus. Chegou na rodoviária Novo Rio, quando ele saiu da cidade de Novo Rio, a pergunta que ele fez é assim, mas onde está a cidade maravilhosa? Porque na rodoviária Novo Rio não tem nada de maravilhoso, né? Então, as pessoas vêm com muita ilusão ou vêm com muita informação que talvez não é verdadeira. Segundo o IBGE, uma coisa importante, a Rocinha, maior favela do Brasil, ela é predominantemente nordestina. Olha que coisa interessante. Dentro do Rio de Janeiro, você tem uma comunidade predominante de pessoas que não são do Rio de Janeiro. O conhecido Complexo do Alemão, isso é coisa de carioca, essa piada aqui. O Complexo do Alemão, ele era propriedade de um polonês, não de um alemão. O nome dele é Leonard e o sobrenome é impronunciável, né? E aí, como os cariocas não entendiam o sobrenome, passaram a chamar aquele polonês de alemão. Coisa de carioca, né? E aí ficou o alemão, território do alemão, e aí o Complexo do Alemão, ele começou a vender as propriedades e o Complexo do Alemão foi ocupado pelos trabalhadores da empresa desse polonês, que em sua maioria não eram cariocas, pessoas vindas de fora, existia muita oferta de trabalho. Essa semana, acompanhando o jornal, eu percebi um drama que várias pessoas estão passando, né? O movimento migratório de países. Irmãos, é triste. É triste perceber que alguém saiu do seu país por conta de situações que existiam lá
e aí tem vários exemplos, né? O haitiano, ele está saindo lá do Haiti, por quê? Por causa de guerra, por causa de problemas econômicos, ele está saindo e vindo para o Brasil. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, a gente espera que essa pessoa, a gente acha que essa pessoa está vindo tomar nosso trabalho, mas essa pessoa, ela não queria sair do seu país, essa é uma grande realidade, na sua grande maioria ela não quer sair do seu país, ela é forçada a sair do seu país, ela é obrigada a sair do seu país, ela sai porque alguém está pressionando. Nessa semana, por exemplo, vários guineenses, né, vindo lá de Guiné-Bissau, ficaram presos no aeroporto, porque não podiam ser recebidos no Brasil, porque vieram de forma ilegal, clandestina, estavam correndo o risco de ser deportada, e uma advogada se voluntariou para recebê-los, para cuidar do processo deles, e a advogada em uma da entrevista disse assim: o nosso presidente em exercício está dizendo aí que o Brasil é muito receptivo a pessoas que estão fugindo desse país, mas não é uma realidade. O processo é extremamente burocrático, difícil para que essa pessoa possa ser inserida no Brasil, e é mesmo. Então as pessoas vêm em busca de refúgio. Olha, irmãos, o drama da Síria. Se você já viu fotos da Síria, é uma coisa assustadora. Não há um prédio inteiro, não há uma casa inteira. As pessoas estão morando, de fato, em escombros. E numa dessas reportagens aí que vem passando, eu vi uma reportagem que tinha uma senhorinha de 80 e poucos anos, estava lá e o repórter chegou até ela porque existia um padre lá na Síria que estava cuidando dessas pessoas, correndo o risco de morrer inclusive, mas estava cuidando dessas pessoas, e ele levou a equipe de reportagem nessa casa, ele continua visitando essas pessoas. Uma senhorinha numa casa onde não há água, não há luz e não há comida. E por que ela foi deixada para trás? Não porque a família quisesse, mas porque ela não conseguia caminhar, ela tinha dificuldade, e ela liberou seus filhos, seus netos a irem tentar uma vida em outro país. E ela nem consegue saber se eles chegaram, né? Porque a cada dia a gente recebe a notícia de que o navio naufragou com vários refugiados. Vou fazer um parênteses aqui. Lhe incomoda ouvir isso? Que um bote naufragou com vários refugiados? Eu fico a pensar que nós que estamos numa situação mais confortável não nos incomodamos muito com isso. Porque nós não estamos vivendo esse momento migratório, né? esse movimento, nós não estamos num país que há guerra. Então a nossa discussão é que a gente está desempregado. Mas ainda estar desempregado ainda é melhor ou menos pior do que sendo bombardeado. Vendo os filhos morrendo, vendo a família morrer. Então é muito curioso a gente perceber que pode, e existem situações muito mais difíceis, dramas muito mais difíceis do que o meu. E eu fiquei muito comovido, e tenho ficado muito comovido com a história das pessoas que moram na Síria, porque embora a foto daquele menino, aquele bebê que foi morto na praia porque morreu afogado, ficasse muito marcante para as pessoas, de fato o mundo tomou pouca atitude a não ser criar muros, barreiras e tantas outras coisas. Ontem, ao ver o jornal, estava vendo que em determinado país, agora me fugiu o nome, estava lá a polícia aumentando a repressão nos campos de refugiados e os expulsando dos campos de refugiados. Como? Com um caminhão-pipa enorme, jogando água em cima das pessoas. E eu fiquei pensando assim, puxa, cara, como a gente é cruel, né? A pessoa não está na casa porque não tem mais, ela está tentando sobreviver, ela não sabe falar alemão, nem francês, nem qualquer outra coisa, perdeu os documentos no caminho, familiares morreram, e aí tantas outras coisas aconteceram, e a gente ainda fica preocupado se elas estão ocupando 100 metros quadrados do nosso território, porque isso vai tornar feia a paisagem que temos, né? E falando especificamente da Europa, a maioria dos refugiados foi jogado num estádio abandonado, entre aqueles muros enormes. Então todo mundo vive lá dentro, na situação mínima de sobrevivência, e são poucas as pessoas que vão lá levar comida, água e outras coisas de necessidade. Uma foto circulou na internet, ele não está me obedecendo, pode passar aí?
também não está obedecendo você. Ah, tá. Essa foto. Eu não sei se você viu essa foto, mas essa foto é de um menino sírio. Ele foi socorrido, ele estava entre os escombros, ele estava com perspectiva de morte, ninguém sabe se a sua família morreu. Ele foi retirado, colocado no banco de uma ambulância, e eu queria que você olhasse para esse menino. Qual é a reação dele? Nenhuma. Ele tem um olhar para o nada. Ele não chora, ele não ri. Você não consegue perceber o que está passando no seu coração? Esse é o drama de alguém que perdeu a família, de alguém que não sabe nem o que aconteceu, alguém que estava brincando, jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa, e de repente a casa caiu sobre a cabeça dele, e ele foi socorrido, não sabe seu nome, nome do pai, nome da mãe, não tem documento, não tem nada, foi colocado numa ambulância, e vai virar um de milhares e milhares de crianças que estão hoje sem pai e sem mãe. Uma notícia mais triste entre os refugiados é que metade da população de refugiados é composta de crianças. Metade da população de refugiados. Essa foto circulou, não sei se você viu, mas ela não comoveu tantas pessoas como ela comoveu um menino chamado Alex. E esse é o vídeo que eu queria colocar para você ver. O Alex é um menino americano, e embora muita gente fale mal dos americanos, né? O Alex foi um que escreveu uma carta ao presidente Obama sobre a vida desse menino e a proposta que ele tinha para esse menino que foi visto aí na ambulância. Então pode colocar o vídeo. Dear President Obama, remember the boy who was picked up by the ambulance? Can you please go get him and bring him to our home? Park in the driveway or on the street. We'll be waiting for you guys with flags, flowers, and balloons. We will give him a family. He will be our brother. Kevin, my little sister, will be collecting butterflies and fireflies for him. In my school, I have a friend from Syria. I will introduce him to Omar, and we can all play together. We can invite him to birthday parties, and he will teach us another language. Since he won't bring toys and doesn't have toys, share her big blue strawberry white bun, and I will share my pipe, and I will teach him if you want to teach. I will teach him addition and subtraction. Those are the words of a 6-year-old boy. He teaches us a lot. The humanity that a young child can display. Who hasn't learned to be cynical or suspicious or fearful of other people because of where they're from or how they look or how they praise. We can all learn from Alex. 6 years old. Alex, 6 years old. Bem, esse menino de 6 anos de idade se importou com o drama, embora nada tenha mudado na realidade daquele menino da ambulância. Os políticos têm poder de usar até aquilo que é mais genuíno, mais puro, e apenas transformá-lo num discurso. Mas as crianças continuam ainda nos dramas da vida, abandonadas e tudo mais. O texto de Ruth tem um drama. Passa, aqui agora foi. Vamos ler. Passou demais, isso. Eu que passei. Vamos ler juntos. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Pode passar, quero. Não está passando. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos.
Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando a gente olha para o próprio dicionário, a expressão drama se chama uma situação que seja marcante, comovente. E a história de Ruth, Noemi, de fato é uma história marcante, comovente. Como eu falei no início, a gente conhece o final da história, mas eu queria que a gente parasse hoje nessa perspectiva. Então vamos olhar o drama da família. Onde eles moram? Viu como é que a gente não presta atenção nos detalhes? Onde eles moram? Eles são cariocas? Eles moram em Moabe? Não. Olha para o texto bíblico, você fechou a Bíblia? Belém de Judá. Então lembra do movimento migratório? Eles têm terra, eles têm endereço, eles têm uma casa construída, eles têm quintal, eles têm varanda, eles têm uma história em algum lugar. Por que que eles decidem sair dali? Tem fome na terra. Olha que coisa interessante, né? Primeira pergunta que você poderia fazer: e se não tivesse fome? Eles ficariam ali, é a terra deles. Eles nasceram ali, aquela coisa que você tem prazer de viver na sua terra. Se tudo estivesse confortável, eles estariam ali. Mas eles têm fome. E a fome começa a bater na porta de casa e eles começam a olhar para frente e perceber que se eles não tomarem uma atitude, eles vão morrer. E que atitude tomar? Eu nunca passei fome, mas conheço histórias de pessoas que passaram muita dificuldade, né? Os meus pais não chegaram a passar fome, mas tiveram muita dificuldade, né? Meu pai disse que ele não passou fome, mas que ele dividia um ovo em 4 com os irmãos. Então tinha alguma coisa para comer. Tanto que ele tinha tanta vontade de comer um ovo inteiro, que um dia ele achou um ninho escondido e comeu uma dúzia. E aí passou muito mal, com muita diarreia. E aí quando chegou em casa, a minha avó, Sebastiana, falou para ele assim: meu filho, você está muito doente, vou preparar um ovo para você. Ele: pelo amor de Deus, mãe. E aí a minha avó falou assim: tá doente mesmo, nem ovo quer? Tá assim, o pessoal quando não come, quando quer comer, se lambuza, né? Hoje o assunto do almoço foi a minha avó, que já faleceu. A gente estava lá falando bem dela, bem mal, né? Não, estava falando dela, estava lembrando dessas histórias. Então há uma decisão a tomar, há uma fome na terra, a fome está chegando na sua casa e você decide ir para onde? O texto não nos deixa claro qual é a motivação para eles irem, mas eles chegam em Moabe. Eu tenho uma dedução por que eles chegaram em Moabe. Talvez porque Moabe fosse uma das cidades mais próximas de Belém de Judá. Moabe estava só a 100 quilômetros de Belém de Judá. 100 quilômetros, você pensa assim: puxa, longe para chuchu. Para aquele povo que andava do jeito que eles andavam, pertinho. Algumas pessoas dizem que eles faziam um caminho de 2, 3 dias no máximo. Você que é sedentário, não dá nem 5.000 passos por dia, ok, mas para eles, pertinho. Então eles foram para Moabe. O texto não diz porque eles pararam ali. Eles podem ter parado em Moabe porque não tinham mais o que comer, não tinham mais o que beber, não tinham mais dinheiro, ou eles pararam em Moabe porque tinham uma situação muito favorável. O fato é que eles param em Moabe. Então há vários detalhes nesse drama que não são contados para nós. Criança é criança no século 21 ou há 20.000 anos atrás. Então você imagine crianças pequenas sendo levadas numa viagem longa e criança pedindo o que comer e o pai olha e não tem o que comer. O fato é que eles chegam em Moabe e eles encontram alguma coisa, eles passam a viver em Moabe, só que de repente a situação que parecia melhorar, né? A vida, às vezes é a percepção que eu tenho da vida do pobre, né? Está fazendo assim, de repente, bum. E o que aconteceu? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Irmãos, hoje a maioria das mulheres trabalha. Então,
se o marido morre, financeiramente, essa mulher, ela tem um emprego, ela tem uma colocação, ela tem uma sociedade que a valoriza como mulher. Agora, você imagine isso muito tempo atrás, essa mulher que dependia financeiramente do seu marido, que a partir da morte do seu marido, nem terra ela tem, alguém vai ser dono dela e dono da terra, ela está numa terra estranha, ela não tem absolutamente nada, ela vai depender da ajuda de outras pessoas, ela virou viúva, está na classe da assistência social. Então essa mulher passa a viver um novo drama, sem contar que perder alguém que a gente ama já é por si só um drama. O texto não deixa claro, né? Elimeleque morreu de quê? Morreu quanto tempo depois? Quanto tempo eles trabalharam? Quanto tempo isso demorou? Não, os versículos de 1 a 5, eles são tão sintéticos. Eu acho que eles são sintéticos para dizer que os assuntos foram sequenciais. Então houve fome, eles viajaram, morreu, depois morreu de novo, e assim as coisas vão acontecendo, para a gente perceber que essa família estava numa história muito, muito difícil. Olha que coisa, o drama continua. Os filhos casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Então, parece que de fato o pai morreu há pouco tempo, que chegou, passou 10 anos, os filhos também morrem. Morrem os dois de uma só vez? Não se sabe. Morre um logo depois do outro? Também não se sabe. O fato é que essa mulher fica sem os 2 filhos. Irmãos, é tristeza sobre tristeza. A gente não consegue perceber isso se a gente não se colocar na história. Então olha para a sua família, né? Então é como se a Rosinha me perdesse. Ninguém fez, fiquei triste. Eu morri terça-feira, vou dar um dia para minha morte. Eu vou morrer então, não morri ainda. Vou morrer terça-feira, e aí passa 5 anos, vai a Ana Júlia, uma semana depois vai o Guilherme. Caramba, né? Que brabo. E aí ela vai voltar a morar com a Dona Maria. É o final da história. Tá a mãe, porque casar de novo não está permitido. Já até falei com ela que eu acredito que nesse negócio de puxar a perna, brincadeira, irmãos, brincadeira, não é sério não. Então vai lá, uma mulher, 2 filhos morrem, o marido morre, e agora ela está desamparada de seus 2 filhos e do marido, e o que ela tem ao seu lado agora? Apenas as noras. Quando você para pensar no drama, na história, as questões que devem vir ao nosso coração para a gente pensar, e a gente precisa se deter nisso nessa noite, é assim: o drama da dificuldade financeira, o drama da fome, o drama que bate à nossa porta. Pergunta para você tem vivido algum desses dramas? O drama de estar muito apertado financeiramente, o drama do desemprego, o drama da fome. Você tem vivido o drama da perda de força de trabalho e renda dentro da sua casa? O drama da perda de uma pessoa que você amou ou ama, né? O drama de não saber o que fazer, para onde ir e quais decisões tomar? Seja bem-vindo. Esse é o mundo dos seres humanos. Nós vivemos dramas. Então, se a gente percebe que tudo o que a gente vive é drama, a grande lição para nós nesta noite é pensar como a gente encara o drama. E eu não quero dar respostas, mas só fazer perguntas para você. Não está jogando a meu favor hoje. Volta, por favor, Karen. Qual é a minha reação mais comum de um drama a ser resolvido? Como coloco o assunto diante de Deus e não movo uma palha até entender sua resposta? Ou sempre procuro fazer o que denomino como a minha parte? A primeira pergunta que vem para mim diante de um drama é essa: colocar diante de Deus, eu espero a resposta de Deus ou há alguma coisa a ser feita? Algumas pessoas vão denominar oração o fato de orar e agir, mas a oração não já seria a ação necessária para os crentes?
De fato, há alguma coisa para fazermos ou precisamos aguardar a resposta de Deus até que Ele nos manda sair e fazer alguma coisa? O interessante é que a gente já conhece o final da história de Ruth e Noemi. A pergunta é, elas precisavam ter saído, na verdade Noemi, né, porque Ruth não existia. Ruth e Noemi precisavam ter saído de Belém de Judá para conseguir alimento? Elas precisavam ter saído ou Deus providenciaria? Se elas ficassem paradas lá, será que existia a história de Ruth? Porque na verdade Ruth é moabita. Se elas ficam no mesmo lugar apenas esperando a resposta de Deus e não fazendo absolutamente nada, o livro nem seria conhecido por nós como o livro de Ruth, mas talvez como a história de Noemi. Porque Ruth é moabita e ela só é conhecida porque ela está na outra terra. Então, houve de fato uma necessidade dessa família sair do seu lugar e ir para outro lugar. Mas a questão é, nós fazemos isso porque achamos que é importante, interessante, ou fazemos isso por motivação de Deus ou por resposta de Deus? Então eu queria que você se perguntasse nessa noite sobre isso. Eu oro e espero a resposta de Deus, ou eu estou acostumado a agir independente da resposta de Deus? A segunda pergunta que eu quero que você pense: está ruim, não mexo mais. Vou ler aqui. Quais são os sentimentos que tomam conta do seu coração diante de um drama a ser resolvido? Você fica tranquilo, sereno, calmo, ou o seu coração é tomado por inquietude, ansiedade e medo? Quais são os sentimentos que tomam conta do seu coração? E mais, você entende que os seus atuais sentimentos correspondem ao resultado de uma vida como discípulo do Senhor Jesus? Ou seja, eu não estou tranquilo, acho que não era para estar assim, mas não consigo ficar diferente. Eu tenho medo, sei que não era para ficar assim, mas continuo com medo. Como é que eu lido com esses sentimentos? Eu os coloco diante de Deus? Eu tenho sentimentos que agradam a Deus? Como é que esses dramas aparecem para mim ou são respondidos pelo meu coração? Irmãos, no pequeno grupo de quinta-feira, nós divagamos, saímos plenamente, ainda bem que a Débora não estava lá na reunião, saímos plenamente da proposta. Ela estava no Silva Vale, amém. O assunto de quinta-feira, lá no pequeno grupo de Realengo, parou sobre aquela certeza de Jesus que ele tinha sobre não ser o seu dia de morrer. E achei muito interessante, porque o pessoal ficou focado nisso, perguntava sobre isso e aquela coisa toda, e me veio à memória algumas histórias que eu passei lá no INCA, enquanto capelão, e eu estava contando para eles, né? Algumas pessoas da nossa comunidade, inclusive, né? Selma está aí para contar isso, estão sofrendo, ou passando um período aí com a luta contra o câncer, e é uma luta de fato sim, muito difícil, porque existem várias questões que estão ao nosso redor. Muitas pessoas perguntaram para mim, por exemplo, como é que estava meu pai. E eu fiquei numa situação muito difícil de dizer, quero confessar agora de púlpito, muito difícil. Quando meu irmão me ligou numa segunda-feira falando sobre o meu pai, ele disse assim: Fabinho, estou com meu pai no hospital, ele está com uma obstrução no intestino, e o médico perguntou para ele se ele já teve câncer. A pergunta alcançou o meu coração, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, e assim, eu tive muita dificuldade até de falar com as pessoas. Eu tive que sair, Roberto estava aqui, falei, cara, eu preciso ir no hospital, tal. Foi um caminho muito difícil. Quando eu encontrei meu pai no hospital, foi muito difícil lidar com aquilo. Porque eu não consegui trocar uma só palavra com meu pai, porque meu pai era prantos o tempo todo. Chorando compulsivamente. E as pessoas perguntando, como é que ele está? E eu, dando quadro clínico, né? Tá aí, ele tem que fazer um exame. Mas a gente estava diante de um drama muito difícil, irmãos. Sabe por quê? Porque era muito difícil compartilhar
os nossos medos. E o médico nos reuniu e falou assim, existe possibilidade de ser um câncer, sim, ainda mais que ele já teve, você me passa o telefone do oncologista dele, e assim, foi uma enxurrada de pedidos, de informações, assim, traga os exames que ele teve do período de câncer, traz isso, traz aquilo todo, e eu, assim, abstraí, não conseguia pegar as informações, e o meu irmão falando, vai lá, cara, pega o exame. Eu falei, cara, peraí. Eu não consigo. Parece que caiu um mundo na nossa cabeça, assim, de rever o que a gente tinha vivido. Só sabe quem já viveu. E aí meu pai foi internado, foi fazer o exame, a gente saiu lá do hospital 10 horas da noite, a gente foi internar, ele foi internado, e aí as crianças fizeram um videozinho para ele, né? Oi, vovô, fique bem, tal. E aí eu cheguei no quarto para despedir do meu pai, e aí falei assim, ai pai, as crianças mandaram um vídeo, o senhor quer ver? Ele, não, pode ser a última vez que eu vi, chorando, em prantos. E eu saí saí mal do hospital, fiquei mal aquela noite, e saí pensando, na terça-feira ainda foi mais difícil. O resumo é que meu pai saiu do hospital porque não aguentou ficar no hospital. O médico falou para ele assim, você precisa ficar para fazer o exame, e disse, doutor, eu quero ir embora porque eu quero ver meus netos, quero ver minha família. E foi muito difícil lidar com isso, porque se ele estivesse no hospital, ele já teria feito há muito mais tempo o exame, e ele fez na segunda passada. Mas em conversa, né, com meu pai, depois disso, depois que ele acalmou, depois que as coisas aconteceram, ele falou assim, meu filho, para mim é muito ruim lembrar tudo aquilo. Para mim é muito ruim viver de novo aquilo que a gente já viveu há exatos 18 anos atrás. É muito ruim pensar que eu posso passar por tudo aquilo de novo. É muito ruim pensar que eu estou entre a vida e a morte, embora a gente saiba que isso é uma realidade. Quando bate a sua porta e talvez diga para você, é daqui a pouco, a próxima senha é a sua, isso é assustador, irmãos. Assustador. Talvez a gente lide bem para falar do drama dos outros, mas não com os nossos dramas, não com as nossas questões. E eu me vi lá como pastor do meu pai, como filho do meu pai, e dizendo para ele assim, pai, o senhor precisa colocar seus medos diante de Deus. Mas como isso é difícil? Como é difícil dizer assim, Senhor, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de ter essa notícia. Tem medos, tem ansiedades, tem reações. E foi muito difícil lidar com isso, muito difícil. Mas quando eu estava lá no INCA, também foi muito difícil lidar com isso. E talvez eu tenha sido capelão do INCA por causa da experiência do câncer do meu pai, e eu tentei de alguma forma ajudar as pessoas que passavam por isso, porque eu sabia o que era ser um filho de alguém que o pai estava com câncer em estado terminal, como meu pai esteve. Então, quando eu fui para o INCA, eu encontrei pessoas que viviam dramas de vida e morte, de pessoas que iam deixar, e algumas me surpreenderam profundamente, irmãos. E eu aprendi que é possível a gente lidar com os dramas de forma serena e tranquila. O nome da mulher que eu vou citar agora é emblemático, né? Joana d'Arc. Você não vai esquecer. A Joana d'Arc é uma das mulheres que eu visitei no INCA que marcaram a minha vida no sentido de que, primeiro, ela foi a única que eu consegui visitar mais de 2 vezes. Todas as outras pessoas eu visitava numa semana, na outra já tinham ido a óbito, né? Então, a Joana d'Arc foi a primeira que eu consegui visitar 3 vezes. Então, quando eu fui na 3ª vez no leito que estava ao lado da Joana d'Arc, e estava lá orando pela pessoa que estava ali, quando eu fui embora, quando eu fui fechar a porta, eu olhei debaixo da cortina, porque os leitos são separados por cortina, eu olhei e vi uma pessoa de joelhos no chão, e eu voltei para ver o que estava acontecendo. Quando eu abri a cortina, eu me deparei com a Joana d'Arc. A Joana d'Arc estava ali de joelhos, no sinal de oração, com a cabeça baixa, no banquinho que estava ali, e a única expressão dela, eu esperei ela terminar a oração, e ela abriu os olhos, eu falei, Joana, o que você está fazendo aqui? Por que você voltou ao hospital?
Aí ela disse, pastor, o médico me deu esse final de semana para despedir dos meus filhos. Joana Dark, mãe de 3 filhos adolescentes. Um de 11, um de 13, um de 15. 3 filhos adolescentes. E o médico disse, vai para casa, despede deles e volta para cá, porque desse final de semana você não passa. E aquela mulher estava ali, calma, serena e tranquila, como diz a música, né? E aí quando eu perguntei, Joana, por que você está de joelho? Ela virou para mim com toda a tranquilidade do mundo e disse assim, pastor, eu estou aqui intercedendo pelo Senhor. O Senhor precisa de apoio para fazer isso, para ajudar a vida de outras pessoas. Irmãos, eu já sou chorão de natureza, né? Então, foi aquela hora de lavar a alma e perceber que, caramba, é possível enfrentar o drama com muita tranquilidade. Mas eu contei na quinta-feira também uma outra cena muito marcante, de entrar num leito, num quarto, né, num leito, estava lá o moço com um sorriso de canto a canto. Isso não é uma imagem comum, né, quando você entra no hospital de terminal, as pessoas estão ou em coma, ou dormindo, ou muito deprimidas. Mas esse senhor estava lá com um sorriso de canto a canto, e ele tinha uma mensagem escrita num quadro, né, o quadro onde fica o nome do paciente. Ele apagou o nome dele e escreveu uma mensagem entre aspas, e quando eu entrei no quarto ele disse assim, pastor, eu quero que o senhor diga isso para minha esposa na hora da visita. E aí eu falei assim, mas você mesmo pode dizer para ela. Ela assim, não vou conseguir, Jesus esteve aqui no meu quarto hoje à noite, me disse que eu não passo daqui a pouco. Então eu queria que você contasse isso aqui para minha esposa, como eu estou indo encontrar com meu Jesus, calmo e tranquilo. E em crise ficou eu. Ou seja, como é possível enfrentar um drama com tranquilidade, com serenidade, mesmo que tudo vai muito mal? E aí, irmãos, eu percebo que a doença do nosso século é a doença emocional. Nós temos pessoas que estão muito mal mesmo. A cada dia pessoas estão mais deprimidas, a cada dia pastores estão tirando a sua própria vida porque estão deprimidos. Na semana passada teve um retiro de pastores do núcleo do Rio de Janeiro, do SAR. O Robério estava lá. Tinha gente mal lá, Robério? Pastores extremamente arrasados, no fundo do poço. Um pastor que eu nunca vi mandou um e-mail para mim e disse assim, cara, se você tiver um tempo, conversa comigo, porque eu preciso de alguém, estou desesperado. Como é que a gente lida com o drama, com a angústia, com as aflições da nossa vida? Quais são os sentimentos que tomam conta do nosso coração, irmãos? Quais são as grandes questões? Eu, terça-feira, passo por uma cirurgia tranquila. Já tive cirurgias muito mais complexas. Eu vou fazer uma cirurgia de hérnia umbilical, pedi ele também para fazer um abdômen de tanquinho, né? Para botar uma tela em formato de tanquinho, que aí já me ajuda. Não preciso fazer abdominal. Mas é uma cirurgia muito tranquila, né? Não tem... Primeiro que eu não tenho preocupação de morrer, né? A minha mulher acho que tem, mas eu não. Então, para mim, tudo tranquilo. Mas eu já passei cirurgias, de fato, que foram muito difíceis para mim e que eu pensei que encontraria com o Senhor face a face. Um dos dramas para mim é muitas vezes a reação das pessoas quando você fala de uma cirurgia, por exemplo. Você fala que vai passar por uma cirurgia, algumas pessoas dão aquele ar assim, vai dar tudo certo. Irmão, sempre dá tudo certo. E dá certo mesmo quando a gente morre. Porque é aquela hora que você encontrou com o Senhor da sua vida e valeu a pena tudo que você viveu até ali. Então, a perspectiva da gente precisa ser diferente. A minha preocupação hoje é até para dizer para as pessoas, ore por mim, mas ore em que sentido? Ore para que o meu coração não seja tomado de ansiedade, ore para que eu fique tranquilo lá, ore para que eu seja menos acelerado do que eu já sou, ore para... Mas a cirurgia, irmãos, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Essa como qualquer outra. Selma vai fazer uma cirurgia, Selma. Está nas mãos de Deus. Todos nós vamos passar por dificuldades, está nas mãos de Deus, sempre esteve. Você sai de Belém de Judá e vai para Moabe, mas sempre esteve nas mãos de Deus. Você toma atitudes, mas que você confie, que o seu coração esteja tranquilo disso. E aí eu quero colocar para você, passa por favor, quero.
Eu queria, como aplicação, primeiro que você orasse pelos dramas que você tem vivido. Mas não peça a Deus resposta. A gente tem um problema, até pela nossa ansiedade, de pedir assim: Senhor, você está desempregado, o que você pede? Emprego. Você está doente? Pede saúde. Você está com problema no casamento? Você pede solução. Mas não peça por respostas. Peça para que essas coisas façam você glorificar a Deus, para que você saiba lidar com elas. A gente não consegue evitar os dramas da vida, a gente não consegue viver sem esses dramas, a gente precisa aprender a lidar com eles. Então, o sermão de hoje que fala sobre drama, e a aplicação é que a gente saiba lidar com esses dramas, porque eles sempre vão acontecer. Irmãos, Deus está no controle de tudo, sempre esteve, sempre esteve. Mas eu quero lembrar uma história pela qual os discípulos passaram. Quando os discípulos estavam lá no barco, atravessando o lago de Genezaré, né? Ou o mar de Tiberíades, na visão dos judeus era um marzão, né? Não era um lago. Jesus estava dormindo e os discípulos estavam lá conduzindo o barco, aquela coisa toda. De repente uma tempestade toma conta do mar, da lagoa, do lago, daquela água toda. Eles ficam apavorados, são pescadores em sua maioria, mas têm medo de morrer afogado. Então eles vão acordar Jesus, e a palavra deles para Jesus é assim: não te incomodas, né, com tudo que está acontecendo, o Senhor permanece dormindo com tudo que está acontecendo. A aplicação para nós, o que nos incomoda é que às vezes a gente pode achar que Jesus está dormindo no barco, mas Ele não está. Eu não preciso lembrar de Jesus que eu tenho necessidades, Ele conhece. Eu preciso que o meu coração esteja tranquilo disso. Eu preciso crer de fato que Ele tem pleno conhecimento do que está acontecendo. E Ele vai entrar com a resposta, seja por minha ação ou pela ação de alguém, no momento certo. Mas a questão é se eu estou bem para isso. Eu queria convidar você a orar nesse momento, pensando sobre isso, né, sobre as situações da vida, sobre as questões que a gente passa, como o Jairo, né, passou com sua filha, a situação que a gente esteja vivendo. Talvez você não tenha drama nenhum, mas eu queria que você lembrasse do drama dos outros, os refugiados, os sírios, os guineenses, as pessoas que estão saindo de outros lugares do Brasil e vindo para o Sudeste, enfrentando situações e que talvez muitas vezes querem até voltar para casa, porque encontraram o Rio de Janeiro bem diferente do que pensavam. Queria que o Senhor orasse por você, pelos outros, mas para que seu coração soubesse agir como Deus espera que você haja. Talvez a minha maior decepção comigo mesmo seja eu não ter a atitude que Deus esperava que eu tivesse. A minha maior decepção é me pegar ansioso, é me pegar fazendo as coisas, é me pegar não esperando a resposta de Deus, é me pegar com uma resposta pronta na boca. Esse é o meu drama. Mas eu queria que você colocasse o seu drama diante de Deus. Vamos orar, e assim a gente se prepara, inclusive para a ceia do Senhor. E logo após a oração silenciosa, já peço diáconos e presbíteros que venham à frente, para nós celebrarmos a Santa Ceia.
Pai, o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. O Senhor providencia para nós alimento, sustento, proteção. A gente está dormindo durante a noite, o Senhor põe guarda na nossa casa. O Senhor nos protege enquanto caminhamos neste mundo mau. Nada tem nos atingido, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quando caminhamos contigo, descobrimos, Pai, a maravilha que é ter um Pai que sabe tanto as nossas necessidades que nada deixa nos faltar. Um Pai que providencia o alimento constante, mas não alimento qualquer não, pasto verdejante, tem sabor, tem textura diferente. O Senhor não nos entrega um alimento qualquer, todos os dias nos deliciamos com cores e sabores diferentes. Quando a gente está cansado, ansioso, o Senhor nos leva para águas de descanso, um lugar tranquilo, calmo, onde a gente pode ouvir a nossa alma, ouvir o nosso coração, prestar atenção ao nosso pensamento. Mesmo quando a gente passa por dificuldade, lugares ameaçadores, o Senhor nos protege e o Senhor nos consola. O Senhor nos dá duas companhias presentes, a bondade e a misericórdia, e elas caminham com a gente todos os dias. E a gente pode ter certeza que vai ser assim até o fim dos tempos. O Senhor nos dá uma noite em que a gente tem a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Participar da ceia não é um rito. Participar da ceia não é uma obrigação. Participar da ceia é uma oportunidade, um privilégio. Quando olhamos para a Santa Ceia, para esses elementos que estão aqui, são só pão e suco de uva. Continuarão a ser pão e suco de uva. Mas eles nos lembram o amor do Senhor, o maior drama da história, quando o Senhor Jesus assumiu sobre si a nossa culpa e pagou um preço que era nosso. O Senhor tem plano, mas não é um plano qualquer, é um plano perfeito. O que Jesus fez na cruz foi totalmente eficaz, eficiente. Jesus resolveu a dívida que tínhamos com o Senhor de uma vez por todas. Pai, cabe-nos agora não viver uma vida dramática, cheia de situações de pecado, ou vivendo cheios de medo ou de culpa. Dá-nos uma vida cheia de graça, uma liberdade vivida no Senhor Jesus. Dá-nos, Pai, a plena convicção de que o Senhor está conosco todos os dias, que o Senhor é o guarda de Israel que não dorme. O Senhor conhece a nossa necessidade. O Senhor vai nos dar exatamente aquilo que precisamos. Dá-nos tranquilidade de coração. Tira toda a nossa ansiedade, Pai. Dá-nos paz ao coração. Tira nossos medos. Tira a nossa pressa de resolver as coisas. Faz-nos entender que tudo está no tempo do Senhor. Ajuda-nos, Pai. E que a ceia nos lembre de que o Senhor está no comando da nossa vida, no comando da nossa história. A nossa vida está nas Tuas mãos. Pai, ajuda-nos. E que ao participarmos da ceia, a gente de fato seja alimentado espiritualmente. Isso só pode acontecer a partir do momento que o Senhor mesmo consagra esses elementos para o fim ao qual eles foram destinados. Eles foram separados do uso comum por nós, mas consagrar é dever do Senhor. E assim, Pai, pedimos por isso, que ao recebê-los, ao tomá-los, o nosso coração esteja cheio da certeza de que o Senhor caminha com a gente e que o Senhor nos chama para caminhar contigo. Ajuda-nos, Pai, a ouvir Tua voz, a acalmar o nosso coração. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Participar da ceia, irmãos, é privilégio.